A paz do Senhor Jesus para a amada igreja. É motivo de alegria quando o povo de Deus se reúne, apesar da distância física, mas espiritualmente nós estamos juntos, amém? E hoje não vai ser diferente, nós estamos nessa noite transmitindo pela live a escola bíblica, que é onde nós aprendemos, amém? E que o Espírito Santo de Deus possa estar conduzindo esse estudo nessa noite. E que cada participante receba a bênção de Deus, o conforto do Espírito Santo, os colaboradores que estão aqui também fazendo essa live, que Deus já o sustenta, dá as providências a qual nós necessitamos, amém? E que Deus os abençoe rica e poderosamente. Hoje nós vamos falar sobre, eu estou aqui com a revista que nós estamos dando essa lição, que fala sobre 1 Coríntios, a carta de Coríntios. Paulo foi um mensageiro de estar visitando as igrejas para ver como é que estava o funcionamento da igreja, se os irmãos estavam falando a mesma língua, amém? Para não haver confusão. E o nosso estudo de hoje, da revista, no lição 18, fala a ordem do culto cristão. E de repente alguém pode pensar, mas a ordem do culto cristão, que vem a ser isso? Ordem. Ordem é uma palavra que qualquer estabelecimento, e nós temos que respeitar ordem, amém? Para que haja progresso. Falando em ordem, nós temos a bandeira do Brasil, que fala ordem e progresso. Quando há ordem, há progresso, há avanço. Mas quando não há a ordem, não vai haver progresso. E nós temos que manter a nossa ordem. Amém? Então nós vamos abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 14, amém? Versículo 26. Quem tiver a sua revista da escola bíblica, aqueles que participam da escola bíblica, amém? Pode interagir conosco com a lição. 1 Coríntios 14, 26 diz assim: a necessidade de ordem no culto. Diz assim: que fareis, pois, irmãos? Uma pergunta. O que eu vou fazer quando eu entrar na casa de Deus? É um ensinamento. Quando vos, o que? Ajuntais. Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, quer dizer, língua estranha, pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, tem interpretação, faça-se tudo para edificação da igreja. Paulo aqui ele está falando para que haja uma ordem, para não haver um atropelamento. Então, quando nós nos apresentamos ao templo, à casa de Deus, nós temos que ter uma base sólida, palavra, ensinamento. Então, a casa de Deus, nós nos ajuntamos não como um clube, que a gente é maravilhoso, a gente apertar a mão, abraçar, beijar, mas a casa de Deus é algo reverencial. É algo onde que o Espírito de Deus já se faz presente. Então, toda a reverência tem que haver, para que nós possamos absolver a palavra de Deus, a qual vai ser pregada. Então, quem tem salmo? Amém? Ah, mas eu não consigo gravar salmo, uma mensagem, um versículo da palavra de Deus. Mas você tem oração, você tem uma palavra para falar ao seu irmão. Não palavras que não venham a trazer edificação. E hoje está acontecendo muito isso na casa do Senhor Jesus. E no 40, ainda no 1 Coríntios 14, agora no 40. Mas faça tudo decentemente com ordem.
Nós somos livres, mas nós não podemos pegar, porque nós somos livres, fazer uma liberdinagem na casa de Deus e até mesmo onde a gente mora, porque a igreja não é só aqui. Quando a gente sair da porta daqui, nós ainda continuamos sendo igreja, lá no nosso lar, aonde a gente mora, dando bons testemunhos da nossa vida. Amém? Então, aqui ficou bem claro. Então, faça tudo para edificação, para o crescimento. Quando há ordem, vai haver o quê? Produtividade, vai haver crescimento. E a revista diz assim: nosso tema de hoje é o culto cristão. Bom, o culto cristão é um culto de adoração a Deus. É eu me apresentar a Deus com cântico de louvores. Temos, assim, uma excelente oportunidade de debater o que vem acontecendo nas igrejas evangélicas. Enquanto muitas preservam uma liturgia coerente, uma inologia saudável, sólidos fundamentos bíblicos, outros dão lugar a um verdadeiro sincretismo religioso. Estudiosos dos fenômenos religiosos fazem comparações entre certos comportamentos, ritmos e etc., que estão presentes em culto de certas igrejas e também em serviços religiosos de onde a matriz afrontaria. Então, aqui está falando que enquanto a gente perseverar em algumas teologias, porque ninguém aqui somos assim, santo demais, que nós não venhamos falhar. Todos nós somos sujeitos a falhar. Mas não se dá um motivo, porque cada pessoa, ela tem uma estrutura. E Deus dá uma medida de fé para cada um. Tem pessoas que fazem teologia, se aprofunda realmente nos estudos bíblicos. Mas isso não é o suficiente. O que mais Jesus quer ver em nós é a nossa prática. É nós vivermos aquilo que pregamos da palavra de Deus. Então, a igreja ela não pode se dar ao luxo de só uma liturgia. Temos que avançar. E sincretismo religioso são aquelas pessoas que se dizem totalmente, extremamente religiosa. Amém? E a Bíblia não fala isso. O que nós temos que ser é santo de separação, de nós separarmos do mundo. Amém? E ainda fala assim: nosso ponto de partida é o estudo do que acontecia em Corinto. Corinto foi a primeira igreja que surgiu, mas estava havendo já confusão. As pessoas ali já não estavam se entendendo. Cada um queria fazer o que queria, e Paulo achou aquilo ali não seria bom de crescimento para a igreja. Em Corinto, lá a igreja é conhecida por nela se manifestar um grande número de dons espirituais. Parece que cada um naquela comunidade cristã queria mostrar-se mais espiritual do que o outro. E isso é uma realidade nos dias de hoje, não só na igreja a qual a gente congrega, mas está falando em geral, é um tema atual. Cada um quer ser mais do que o outro. E quanto que a Bíblia fala que Deus dá a cada um dom. Tem uns que têm dom de ensinamento, dom de pregar, dom de louvar. Amém? Isso são os dons.
Mas isso não me dá o direito de eu querer diminuir o meu irmão que ele louva. Ou então porque o outro prega. Não, nós temos que ser igreja unida, edificada na palavra. O resultado era uma verdadeira disputa por atenção e autoridade, causando divisão e sérios problemas de relacionamento e pecado. Então, quando não há ordem, vai haver divisão, vai haver disputa. Então, o resultado era isso, era disputa, causando divisões e sérios problemas de relacionamento e pecado. Mas a gente pode até pensar, mas eu sou já cristã, já aceitei a Jesus, eu não faço coisas mundanas, mas o pecado é algo que é interno. Às vezes a pessoa pode estar no coração carregando um sentimento que não está trazendo benefício a ela. Ela talvez não perdoou, não se afastou devido a alguma palavra ofensiva. E ela está trazendo aquela está arrastando, ela está se arrastando. O pecado está tomando força da vida dela. E havia isso também na igreja, pecado. É um querendo falar contra o outro. Paulo exorta os coríntios que o mais importante a ser feito é manter o foco, o amor de Deus nos irmãos. Por quê? Porque a igreja, ela estava perdendo tempo, ela estava perdendo oportunidade de ganhar almas para Cristo. Por quê? Porque aqui a palavra de Deus já falou que quando nos ajuntarmos, quem tem salmo, quem tem oração, que faça isso. Amém? Por quê? Porque aquela igreja, ela estava se unindo, mas era para fazer o quê? Desculpa o termo, fofoca, marretando uns aos outros, querendo saber da vida do outro, o que o outro fez, deixou de fazer. Não, não era isso. Então aqui está falando, enfoca o amor de Deus aos irmãos. Então a Bíblia fala que nós temos que ter paz com Deus, porque a paz de Deus, ela intercede tudo na nossa vida. Em todas as ações e palavras, porém não era o que estava acontecendo. Por isso, o apóstolo Paulo agora escreve algumas orientações que deveriam ser observadas no culto. Amém? Definindo o culto. Nós temos que definir. Nós temos que ver o que nós queremos. Nós queremos não. O que o Espírito de Deus, ele vai revelar a mim, vai revelar a cada um de nós. O que é para a gente estar fazendo na casa de Deus. Aliás, no serviço de Deus. Aqui fala, definindo o culto. O culto reflete o evangelho da salvação. O que seja, ele transmite mensagem da cruz. Mensagem essa que vai fazer com que aqueles que estão doentes da alma seja curado e liberto. Nele, a palavra deve ser pregada e a igreja deve ter capacidade de entender quem é Deus e o que Ele pode fazer. Mas, que é o culto? O que diferencia o culto cristão dos demais cultos? Tem muita coisa que vai diferenciar. Aqui fala que entender quem é Deus. Não é porque as pessoas aceitaram Jesus. Tem pessoas que quando vêm do mundo, até de outra religiosidade, elas vêm com muita dificuldade, como eu também vim, de saber quem era Jesus e outras coisas mais, que a gente não conhecia a palavra de Deus. E quando a gente
conhece as escrituras, João fala, né? João 8,32, conhecereis a verdade vai libertar. É essa palavra que vai libertar cada um de nós. E se a gente aplicar essa palavra no nosso coração dia e noite, com certeza nós vamos ser cristão mais autêntico, cristão maduro, cristão alicerçado na palavra de Deus, cristão que não vai permitir, não vai prestar os seus ouvidos a ouvir coisas que não vai trazer edificação. Amém? E aqui a pessoa, eu já deparei com uma pessoa que chegou para mim e falou assim: ah, mas quem é Deus? Como é que pode Deus acontecendo tudo isso? Será que existe ou não? O que é isso? Então tem muitas pessoas que estão com essa dúvida. Eu já parei com uma pessoa até cristã que fala: ah, o que eu vou fazer na igreja? Se a minha vida está toda de cabeça para baixo, eu estou passando uma luta, eu estou passando uma prova, para que eu vou na igreja? Porque ela não conhece o verdadeiro Jesus. É que ela não entregou a vida dela a Cristo Jesus. Porque quando a gente entrega nossa vida a Jesus, começa a fazer uma mudança na tua vida. Uma faxina espiritual na tua vida vem. Amém? Então era isso que Paulo queria ver naquela igreja. Uma igreja transformada, uma igreja liberta. Amém? Então o que diferencia o culto cristão dos demais cultos? O que diferencia é um culto de arrependimento. A Bíblia fala que sem arrependimento ninguém verá a Deus. Ah, mas então eu tenho que, ainda não morri, então eu tenho que morrer para... Não, não é isso. O culto de arrependimento é eu confessar a Cristo Jesus os meus erros, as minhas falhas. Porque se eu quero permanecer com Cristo na casa de Deus, trabalhando no serviço de Deus, precisa haver um quebrantamento do meu espírito. Nós temos que entender que carne, ela só traz situações complicadas para a vida do cristão. Entender o que é o culto é a melhor forma de prestar uma adoração perfeita. Para entender um culto, eu preciso primeiro fazer uma autoanálise da minha vida. Como é que eu estou andando diante de Deus? Para mim prestar uma adoração perfeita. É tão bom quando a gente adora a Deus, quando a gente está na casa de Deus e a gente escuta louvores. Porque o louvor, quando você começa a ouvir, ele começa a te trazer uma paz interior, ele começa a trazer uma alegria para a sua alma, porque o louvor, ele tem muito significado para cada um de nós. Saul, quando ele estava perturbado, ele chamou Davi para tocar uma harpa, tocar um hino, para que acalmasse o espírito dele. Mas para isso, eu tenho que me preparar. Qualquer pessoa que tenha a responsabilidade de planejar, preparar ou conduzir o culto cristão, precisa entender o que é o culto. Culto é literalmente um serviço de adoração que seres humanos prestam a Deus e o Senhor responde a esse serviço abençoado de forma diversas. Glória a Deus. O culto de adoração, aquele culto, aquele prazer que você está de adorar a Deus, não só louvando, tocando, mas Deus servir a Deus, é Deus ajudar de alguma forma, uma forma assim carinhosa, não é por mal vontade. Não adianta a gente dizer, eu vou fazer isso, mas o meu coração não está desejoso. Há uma insatisfação muito grande que eu não quero fazer agora.
E isso, a adoração já fica quebrada. Nós temos que trabalhar na obra do Senhor Jesus voluntariamente, desejo. E outra coisa, quando a gente trabalha para Jesus, pelo menos, eu digo uma coisa, quanto mais eu trabalho, eu faço a obra de Deus, mesmo com problema, mesmo com tanta coisa, mas a minha alma se alegra. E você é abençoada. Quando você vai abençoar o próximo, orar, fazer alguma coisa, com certeza Deus já está te abençoando. Oh, glória a Deus. Deus já está te dando aquela alegria. Deus está trazendo boas novas para a sua vida. Por meio do culto cristão, Deus revela-se aos seus filhos. Por isso que quando nós vemos a casa de Deus, é fundamental você ter reverência, você ficar ali ligadinho no Espírito Santo, porque através da palavra do culto vai falar o teu coração. No culto temos a priosidade, oportunidade particular da vida de Deus em nós. É Deus em nós, é uma relação mútua em Deus, se manifesta pela sua presença. E o homem pode então reverenciá-lo. Amém? Então, para que nós tenhamos essa comunhão com Deus, é preciso a gente ter verdadeiramente uma reverência com Deus. Então, aqui temos 3 tópicos. O culto deve ser participativo. Um culto alegre, um culto onde o Espírito Santo está derramando a virtude na vida de cada um de nós. Quando vos reunis, nós já lemos, quando reunimos, se tem salmo, outro tem doutrina, traz revelação àquela outra língua, e ainda outros fazem interpretação, porque se todo mundo falar só em língua, aí o visitante não vai entender o culto. É como a gente for para um país que a gente não sabe as línguas dele, a gente vai ficar sem saber nada. É preciso ter um intérprete. Então vamos lá. Então seja codificação. O culto ele consiste de música, ensino, pregação da palavra. É o que acontece. Inicia com louvor, oração, pregação, e tudo isso é para a edificação da igreja. O culto deve promover a edificação. Seja tudo moderado, seja tudo com equilíbrio. As músicas, as palavras, as ações, as mensagens, tudo deve ser oferecido ao Senhor, de modo a promover um crescimento à igreja. E a edificação da igreja é algo muito saudável. O culto deve ser organizado. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Como a gente leu já. Em todo culto é preciso haver decência, organização. A decência indica ações apropriadas ao momento. Então, cada momento nós temos que fazer algo. Se é momento da palavra, nós vamos ouvir a palavra. Se é momento dos irmãos ensaiar, eles vão ter um momento do ensaio. Tudo separadamente, nada misturado. Eu não posso assumir algo que Deus não me chamou para assumir. Por quê? Porque eu vou atrapalhar o irmão. É como uma boleira que ela tem a mão cheia, prática para fazer um bolo, e eu que não sei fazer, vou mexer, eu vou estragar o serviço. É o que está acontecendo hoje muito nas igrejas. Essa confusão é porque a pessoa quer fazer algo que Deus não chamou ainda, mas a pessoa quer fazer. Eu posso sim colaborar com o irmão, posso cooperar, mas eu querer fazer, não pode. Vai dar confusão, vai dar mesmo. Bom, eu vou ler agora aqui numa passagem também que está aqui, a ordem de culto, onde predomina o bom senso e um desejo de seguir os princípios bíblicos para o culto a Deus,
adota-se uma liturgia que procura fazer uso tanto na organização quanto na liberdade. O culto deve conter adoração. Tudo faça segundo a vontade de Deus. O culto, ele precisa ser organizado, para que os que estão de fora, eles possam também entender, compreender. Amém? Agora nós vamos para outra passagem que fala: este é um dos elementos mais improvisados nas igrejas, né? Improvisados que nós temos. Considere a possibilidade de colocar os avisos no início e no fim. Isso aí é uma coisa que Paulo também estava ensinando. Porque não é correto, por exemplo, na hora da pregação, uma pessoa passa no meio, vai colocar um pedido, vai fazer. Não. Por isso que existe a obreira, o obreiro, para estar fazendo esse serviço na igreja, para que não haja uma dispersação dos ouvintes. Em Romanos 12:1, vamos abrir a palavra de Deus lá em Romanos 12:1, o que fala para nós? Paulo nos ensina que o culto que agrada a Deus é um culto racional. Deve ser planejado, organizado e deve colocar o Senhor no centro da sua programação. Até a manifestação dos dons deve ser coerente. Então, tudo tem que ser com ordem e decência. Então, em Romanos 12:1 diz assim: consagração a Deus, humildade e fidelidade no uso dos seus dons. Diz assim: rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É um culto de raciocínio, aonde que as pessoas podem entrar na casa de Deus e não ver aquela confusão. Pessoas, na hora da mensagem, levanta e não tem um comportamento. Não, tem que ser um culto racional, um culto de raciocínio, porque o ser humano, ele tem um raciocínio, ele tem que pensar. Eu, antes de fazer algo, eu tenho que pensar, como é que eu vou fazer? E apresentei o vosso corpo, e não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei o quê? Qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. É o que aqui a palavra de Deus está falando. E não vos conformei com este século, com este mundo. Nós estamos vivendo num tempo de pandemia, né? E isso está trazendo muito transtorno para as pessoas. Não é nem mais a doença em si que as pessoas estão tendo, é a doença da mente. As pessoas estão começando a entrar em ficar neurótica, já não sabe o que estão fazendo, porque a mente está sendo bombardeada. Não conformei com esse mundo. Então nós cristãos, como igreja, temos que despertar. Não podemos deixar a nossa mente ficar somente nisso tudo que a gente está vendo no mundo. No mundo passaste por aflições, mas tenha bom ânimo. Aqueles homens da Bíblia, lá em Hebreus, fala, os heróis da fé, não é diferente de nós. Eles passaram problemas adversos. Elias, ele teve um problema quando ele matou aqueles profetas todos. Ele foi perseguido por uma mulher chamada Jezabel. E ele entrou numa caverna, ele ficou ali porque estava com medo de ser morto. Mas ele não ficou ali na caverna, ali, eterno. Não, ele não ficou. Porque Deus
usou um anjo ali, aleluia. Como ele fala conosco também. Nós estamos vivendo nesse momento, um momento que a gente estamos o quê? Clausulado, nós estamos, claro, nós estamos dentro das nossas casas, mas nós não podemos, nós estamos limitados a certas coisas, nós estamos vendo isso. A gente que tinha a mania de sair e evangelizar, não pode. E aí? Elias, ele tentou fugir, ele foi para a caverna, mas aquele instante, levanta. Se a gente for meditar na palavra, todos os homens passaram por um momento de isolamento, só que eles não ficaram ali aquele tempo todo. Vamos embora, come. Davi estava jejuando pelo filho dele quando estava vivo, jejuava, fazia aquele sacrifício todo, mas quando ele soube que o filho morreu, acabou. Levanta, Davi, está na hora, eu te chamei, como é que vai ser? E Deus, ele fala isso. Igreja, desperta, alebaxuri cantarai, aleluia. Tem muita gente aí morrendo, e a gente nem sabe se essas pessoas que estão indo embora ouviram da palavra, que nós não podemos fazer visita. É uma situação crítica, mas para quem tem a fé em Jesus Cristo, tudo posso naquele que me fortalece. Todas as coisas contribuem para o bem que ama a Deus. E às vezes alguém vai pensar assim, mas no dilúvio, Deus falou, né? Prepara a arca, fica lá com a sua família. Eu creio que nós estamos dentro de casa, nós estamos tendo ensinamento, nós estamos sendo ensinados para como conduzir a nossa família à salvação. Também estou tendo essa experiência, pedindo a Deus paciência, sabedoria, para manter os meus ali também, né? Porque não é fácil. Quando a gente ainda tem umas divisões assim dentro de casa, assim, alguma coisa, mas você com o Espírito Santo de Deus, você que é uma pessoa de Deus, você tem um espírito de apaciguar a sua família, ela vai ser ganha para Cristo. Ainda aquele de coração bem duro, aleluia, Deus pode mudar nesse momento, falar o coração. Amém? E Ele vai fazer isso, porque nós estamos orando. O que o cristão proporciona? O que o culto cristão proporciona? Comunhão com Deus. É essa comunhão que não pode morrer. O culto cristão nos coloca numa relação pessoal com Deus. Apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo. É vivo, não é matar como algum, a gente sabe, né? A gente não precisa falar, que acha que tem que matar. Não é isso. O nosso corpo, o sacrifício, é eu estar na casa de Deus com alegria, para louvar a Deus, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ao cultuarmos, entramos na presença do Senhor, entramos em comunhão com Deus, fazemos confissão de pecado, quer dizer, arrependimento, quebrantamento, buscamos perdão, santificação, espiritualidade sadia. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. A nossa mente precisa estar renovada. A nossa mente não pode trazer coisas do passado, para que experimentei qual seja a boa, agradável. Então, esses momentos que nós estamos vivendo isolado, a mente está sendo bombardeada de muita gente, até de filhos de Deus, que já talvez, não sei, parou com algumas coisas que fazia, algumas práticas, porque está vendo a situação tão difícil, que acha que, para quê? Para que eu vou buscar Deus se já está tudo? Não. Deus nos chamou porque aquele que perseverar até o fim será salvo.
Deus está esperando cada um de nós. Ele tem uma coroa para dar a cada um de nós. A nossa estadia não é aqui, não é terrena, é celestial. É por isso que a gente luta para salvação, não por bens materiais. A gente tem bens materiais, mas aquilo tudo fica. E para onde vai a tua alma? A palavra de Deus fala, né? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? Nós estamos vivendo uma época dessa. Muitos ganharam, muitos fizeram, e aí? Nós não podemos, nós temos que buscar Deus. Comunhão com a igreja. O culto deve haver comunhão. É no culto que somos instruídos para o viver diário, por meio da pregação da palavra. No culto também há ambiente para exercermos os dons espirituais. Então, é no culto que a gente vai desfrutar das virtudes, da graça de Deus. Porque um vai se alegrar, outro vai falar salmo, um vai falar língua, e ali vai ficar comunhão sadia. Eu tenho que estar no mesmo espírito do irmão da direita e do irmão da esquerda. Porque se eu não estiver bem com o meu irmão da direita ou da esquerda, eu estou quebrando uma adoração. Eu quebro. O meu elo com Deus está quebrado. Davi, ele fala isso. No Salmo 51, né? Não sei. Fala: não retires de mim o seu Santo Espírito. Podemos ir lá no Salmo 51, fazendo um favor? Vamos lá, para não ficar só no falar, porque eu não sei se é 50, mas eu tenho para mim o que o rei Davi fala. Cria em mim o coração. É no 51? É no 51. 51, 10 fala assim. Tem até um louvor que fala esse, né? Cria em mim. Fala assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova só. E está testificando o que a gente acabou de ler. Renova nossa mente. Um coração puro e renova em mim um espírito reto, um espírito quebrantado. Não me lances fora da tua presença, Deus, e não retire de mim o teu Espírito Santo. 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Eu estava até falando com o irmão, ainda há pouco aqui. Nós temos que ter esse espírito voluntário de trabalhar na obra, no serviço. Aí no 13. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti o quê? Se converterão, quer dizer, vai se converter. Mas olha a preocupação de Davi. Ele estava com o coração não puro, estava com intranquilidade da sua alma, por isso que ele fala: Senhor, me renova. As lutas que eu passei, as guerras, isso me enfraqueceram. A gente pode ficar assim também, devido aos problemas que a gente vai passando. Se a gente não tiver com o salmo, com a leitura da palavra, aqueles problemas vão nos sufocar sim. Porque é algo que você ouviu, é uma situação que te pegou de surpresa, é uma doença aqui, é uma confusão ali, e isso vai trazendo para a nossa alma um fardo. Não é verdade? Traz um fardo. Aí, naquele momento, ele falou: Senhor, cria em mim. Eu não posso me deixar me abater, eu não posso deixar que os problemas venham dominar minha mente de tal maneira que eu começo a ficar
sem saber o que fazer, que lado eu vou, se eu vou para a direita ou se eu vou para a esquerda. As pessoas estão ficando assim nesses momentos. Não sabe o que fazer. Crie em mim, Deus, um coração puro, renove em mim. Ele estava mal, Davi. Então, quer dizer, não me lance, quer dizer, se o Espírito Santo de Deus, ele sair de nós, nós vamos ser uma pessoa comum. Uma pessoa do mundo, que não conhece as primícias do Espírito de Deus como a gente conhece. Diz a Bíblia que o mundano, ele não conhece as coisas espirituais. Por isso que quando a gente vai evangelizar uma pessoa que está no mundo, a gente tem que ter muita sabedoria para acabar você não ferindo ela. Por isso que nós temos a doutrina de ensinamento, escola bíblica. Como é que você vai ser conduzido, como é que você vai se apresentar para você falar do amor de Deus àquela pessoa. Não podemos logo jogar, como Paulo fala, um alimento, porque eles ainda são neném da fé. Né? Mas nós que já conhecemos, nós não estamos tomando mais leitinho, nós estamos agora um alimento forte, um alimento que vai nos manter saudável e de pé. Então Davi estava preocupado com isso. Torna-me da alegria. Então quer dizer, um cristão que ele está com o Espírito Santo de Deus apagado nele, ele está sem alegria, ele está sem motivação. Como é que eu vou chegar, falar do amor de Deus para uma pessoa? Aconteceu já isso comigo uma vez, de eu querer falar algo, até foi para uma pessoa de casa, e a pessoa sabia da minha situação e falou: é melhor você voltar para onde você estava. Eu tinha a minha religião, eu era católica, tudo. Mas eu não dei ouvido. A pessoa, se eu desse, e aquela hora eu orei a Deus e falei: Senhor, usa-me da sua maneira e da sua vontade. Por isso que a obra de Deus, ela é feita com ordem e decência. A obra de Deus, para ela dar continuidade, progresso, não é coisa acelerada. Temos que esperar o Espírito de Deus falar o nosso coração. É Deus que vai falar o que você tem que fazer. Para o teu espírito, ele tem que estar quebrantado. Um espírito quebrantado é algo que vai fazer o serviço de Deus funcionar, não só na casa de Deus, mas você, quando está bem, até na tua casa vai florescer. Amém? Então, o espírito voluntário. Então, ensinaria os transgressores. Olha a preocupação do rei Davi. E os pecadores a ti se converterão. É por isso que Jesus falou: Pedro, antes de você querer falar algo, né, se converta. E muitas vezes a gente acha que a gente somos super-herói, que está tudo bem, mas ó, aqui dentro só mesmo Deus conhece. Eu posso enganar o homem, mas a Deus não adianta. Um coração triste, um coração magoado, não vai trazer bons resultados. E nós não podemos desperdiçar o tempo, o que Deus fala no nosso coração. Para encerrar, por isso que é uma necessidade nós congregarmos. Em Hebreus 10, 25, depois os irmãos podem abrir, pode ler. Devemos cultuar com corações verdadeiramente abertos ao Senhor, portar-nos de maneira reverente. Vivemos dia em que as pessoas perderam a reverência na presença do Senhor. Isso é uma realidade. Estamos vivendo esse tempo mesmo. E isso é bíblico. Lá em Timóteo fala que as pessoas vão ficar tão cheias já de ouvir, vai dar comichão no ouvido, e muitos vão voltar às fábulas antigas, o que seja, as tradições antigas. Eu não estou falando isso de uma forma para dizer que o irmão vai se... Não.
Não estou falando isso, porque cada um sabe da sua responsabilidade, não é verdade? Então, a palavra de Deus, ele fala, tenha cuidado, aquele que está em pé, coisa que não caia. Isso aqui é para nós, isso é bíblico. Então, eu tenho que vigiar minha vida espiritual. Eu não vou dar conta do que eu estou fazendo ao meu irmão, cada um com o seu cada um. Amém? É por isso que a igreja de Corinto estava dando problema. Porque o irmão queria se meter, se envolver num assunto que não era dele. Então, a gente temos que ter muito esse cuidado. E no culto são conhecidas as doutrinas, né? O culto é, então, um reflexo do que é a igreja. Por isso, o nosso culto deve ser bíblico, deve tornar conhecida a essência que provém do próprio Deus, é de Deus que provém as essências. Não é da irmã A, da irmã B, e isso aqui, não, é de Deus. O cristão não pode sair de um culto sem conhecer mais de Deus e do seu próprio estado de pecador. É no culto que a igreja adora a Deus e proclama o evangelho da salvação. Tem muita gente que diz assim, eu vim na igreja, mas eu não senti assim, a palavra não falou comigo. Bom, algum problema a pessoa já veio com esse problema. Então diz a Bíblia, quando entrares, antes de entrar na casa de Deus, né, guarda os teus pés. Guardar os pés é a mente também. É você separar, deixar o seu problema lá fora, alguma situação, alguma preocupação, e estar aqui na casa de Deus com o seu pensamento ligado no Senhor. Dizer, Senhor, estou na sua casa, me reveste. Espírito Santo de Deus, fala o meu coração, aquilo que está em excesso. A carne quer falar mais alto, ela quer dominar. É por isso que Paulo fala, aquilo que eu quero fazer, né, de correto eu não faço, mas aquilo que está, porque o ser humano, ele é movido assim. E para concluir, fala que o serviço diz respeito à responsabilidade cristã de proclamar a mensagem do reino de Deus aos homens, bem como servir aqueles que já foram, olha só, aqueles que já foram alcançados pelo reino de Deus, como está escrito. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a muita cooperação, pois com tais sacrifício, Deus, o que acontece? Ele se agrada. Vamos lá em 1 Pedro, no capítulo 2, 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Eu quero dizer para os irmãos que a escola bíblica, ela é, por isso estava falando de diferença, que é o culto e que é o estudo da escola bíblica. Porque a escola bíblica, ela é interagir. Escola bíblica é onde os irmãos estão com alguma dúvida, estão com algum problema, e a escola bíblica, né, dependendo do assunto, a gente pode até responder, mas quando é um assunto mais sério, né, cabe então a pessoa falar individualmente, amém? E fala assim, 1 Pedro 2:9, né? Deixa eu ver. 1 Pedro 2:9. Diz assim, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para maravilhosa a luz. Vós que em tempo não eres povo,
mas agora sois povo de Deus. Amém? Então, naquelas momentos, nós não éramos povo de Deus, nós não conhecíamos o verdadeiro Deus, o verdadeiro adorador. E no versículo 12 fala: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifique a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observe. É por isso que nós temos que ter o nosso comportamento de honestidade, um com o outro, até mesmo a gente às vezes estamos endividados com algum problema, não é só dinheiro não, às vezes a gente está endividado com o irmão, através, sabe de quê? Da gente se chegar e até mesmo pedir perdão ao nosso irmão com alguma falha, alguma coisa, para que essa comunhão de Deus, ela não seja quebrada. A igreja, ela tem que prosseguir. O inimigo das nossas almas, ele quer parar, ele não quer ver almas salvas, mas nós cremos no poder da oração. Conclusão do estudo: cada cristão tem uma importância fundamental no corpo de Cristo. O exercício do sacerdócio universal faz do povo de Deus uma igreja dinâmica, olha só, dinâmica, onde seus membros são auxiliares, são práticos, são colaboradores, divulgando o evangelho. Os cristãos devem servir e ministrar, olha só, uns aos outros. Então, eu não posso negar se meu irmão me pedir algo para fazer. Porque quando eu nego algo ao meu irmão, primeiramente eu estou negando a Deus. Na Bíblia fala de uma passagem, né, do filho pródigo. Um pai tinha 2 filhos, tinha que cuidar da vinha. Falou para um deles: meu filho, você vai cuidar da vinha? Vou. Mas ele não foi. Ele disse que ia, mas não foi. O outro que disse que não ia, e acabou indo. E qual desses 2 foi leal com o pai? O que disse que não iria, mas ele estava lá presente. Ele não negou. Os cristãos devem servir e ministrar uns aos outros. Essa não é uma tarefa apenas para líderes e pastores. Todos os discípulos, olha, todos nós somos discípulos de Jesus, compartilham da mesma condição de sacerdote de Deus e devem participar da expansão do reino. Então, se eu entreguei a minha vida a Cristo, vou ter experiências maravilhosas do poder de Deus, de transformação de vidas. Eu não posso ficar com a minha boca fechada. Eu tenho que levar essa palavra a Deus. A palavra de Jesus para os carentes, para os que ainda não conhecem a palavra de Deus. E até mesmo a Bíblia fala que o sã não precisa de médico, mas sim os doentes. E esse tempo que a gente está vivendo, as pessoas podem falar: mas eu estou doente. Mas tem muita gente que está com uma doença que nem médico pode resolver. É a doença da alma, do espírito. Somente uma palavra de edificação para ajudar aquela pessoa. O ministério sacerdotal do povo, Deus, não deve ser exercido de forma irresponsável. Tudo deve ser feito com ordem e decência, respeitando-se o princípio da liderança. O sacerdócio universal não é apenas um privilégio, também implica em responsabilidade e serviço. Então, todos estamos abrangentes para poder estar fazendo o serviço de Deus. Esta é uma ordem do culto, aonde que cada um já sabe o lugar devido, onde que você deve estar, o que Deus te chamou, porque realmente, para a gente entender qual é o meu chamado,
Eu também passei por muito tempo para saber qual era o meu chamado. E eu só vim saber do meu chamado devido às lutas. Devido aos problemas, como mulher também, e como eu sobrevivi. Tem até uma música que fala, né, que nós passamos, mas o melhor é que sobrevivemos. Eu acho que essa música é algo que todos nós passamos por tempestades adversas, e é através daquela tempestade é que Deus vai te puxar e vai falar assim: eu quero você do meu lado para fazer a obra de Deus. Amém? Então, trabalhar para Jesus é maravilhoso. Amém? Vamos renovar nossa mente, vamos deixar que o Espírito Santo fale melhor o coração, apesar desse estudo bíblico, que não é uma escola bíblica ainda presencial com os alunos, com as pessoas, né? Mas em breve nós vamos retornar e tudo vai se tornar o normal. Mas enquanto disso, Deus está nos tratando. Ele está nos conduzindo. Amém? Então, encerro aqui com esse estudo. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo de Deus, que é o professor nosso, né? Que ele já esteja nos ensinando. Vamos orar. Pai querido e Pai amado, já te agradeço pelo término dessa escola bíblica, Pai. E eu te agradeço por esse momento tão especial, pelo dia, pela tarde, pela noite. Abençoa os teus filhos, aqueles que estão passando por luta, dificuldade, aqueles que passaram por cirurgia, que eles estejam em pronto restabelecimento. Muito obrigada por essa noite e nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado.